O desejo daquela sociedade, daqueles seres humanos que estavam construindo a Torre de Babel, era chegar ao céu, alcançar o céu, colocar-se no lugar de Deus. Eles queriam subir ao céu. E o que fez Deus? Gênesis 11, 5 a 7. O Senhor desceu para ver o que estava acontecendo. Ora, o Senhor sabia o que estava acontecendo desde o céu, mas ele desceu. Ele constatou o desafio daqueles seres humanos, desafiando a Deus. Mas ainda ele viu o quê? Uma só língua, um único propósito, uma unidade de pensamento. Quando a gente vê essa unidade, irmãos, a gente pode entender que seja uma coisa boa, que bom, eles estavam unidos. Mas a unidade, quando ela é exacerbada, irmãos, quando a unidade é imposta, ela se torna um pensamento ideológico, uma atitude ideológica. Todos têm que pensar igual, todos têm que falar igual. Isso quer dizer, todos têm que ter o mesmo discurso. Aqueles que não têm o mesmo discurso são excluídos, são não são tolerados e muitas vezes são perseguidos e muitas vezes até mortos. O Senhor disse então: desçamos e confundamos a língua. O Senhor Deus, irmãos, é o Deus onipotente, é um Deus que vê todas as coisas, é um Deus que vê antes das coisas acontecerem. E ele sabia o que resultaria naquele projeto de poder que Babilônia estava fazendo ao construir a torre. Mas não só ao construir a torre, ao deixar a elas, ao tê-las um nome, fazer um nome acima do nome de Deus. Não há, irmãos, como alcançar a Deus com esforços humanos. Por isso é que o Senhor Jesus desceu para nos salvar. Aí nós vemos, irmãos, a imanência divina. O Senhor se envolve com a humanidade. O Senhor está preocupado com a humanidade, ele vê a humanidade, ele cuida da humanidade. Não é um Deus que criou e foi embora e deixou agora por nossa conta, por conta da humanidade. Mas o Senhor cuida, o Senhor administra a história desse mundo. No livro de Lucas, no capítulo 1, nos versos 26 a 33, nós vemos o nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus. Veja, um Deus imanente, um Deus que vem à terra para estar junto dos seus filhos. A graça manifestada no nascimento de Jesus, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, é a única maneira de nós chegarmos a Deus. É a única maneira de chegarmos ao céu. Veja, por favor, o livro de Hebreus, capítulo 4, versos 15 e 16. Uma passagem que lemos muito no último trimestre, quando estudamos o livro de Hebreus. Lá diz assim: nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por isso, nós podemos chegar com confiança ao trono da graça e encontrar socorro e misericórdia no tempo oportuno. Veja, irmãos, o que acontece? Por causa do Senhor Jesus Cristo, nós podemos chegar ao trono da graça, nós podemos chegar ao céu. A lição salienta, irmãos, e com muita propriedade, o perigo da unidade, o perigo da falta da diversidade de ideias e de opiniões. O que o Senhor queria? Encher a terra. Fiquem em vários locais, não fiquem juntos, não fiquem concentrados, se obrigando ao mesmo pensamento, cobrando uns dos outros o mesmo pensamento. A unidade absoluta, irmãos, a unidade abusiva, aquela que que desconsidera a característica pessoal, as características de cada um, essa daí é um objetivo fascista. É um objetivo que dá total intolerância a quem é diferente e a quem pensa diferente. No livro Gênesis, página 46, nós temos a seguinte frase: a tendência de usurpar a posição de Deus está na raiz fascista de Babel. Nós ainda vamos estudar um pouco mais sobre essa questão fascista da unidade abusiva. Quero ler um texto da página 45 desse mesmo livro, Gênesis. O autor, o pastor Jacques Duplan, diz o seguinte:
quando a busca da unidade familiar, quando a busca da unidade política, militar, financeira ou mesmo religiosa é alcançada à custa do amor, da justiça e de atenção ao ser humano, o resultado é catastrófico. As torturas e os genocídios da Inquisição não foram cometidos em nome da unidade? Veja, irmãos, quando lembramos da Inquisição, a Inquisição buscava a unidade religiosa, que todos pensassem da mesma maneira, que todos falassem do mesmo modo, que todos adorassem do mesmo modo. E o que ela resultou? Em perseguição, em morte àqueles que discordavam das ideias da Inquisição ou que pretendiam exercer a religião de maneira diversa daquela religião oficial. Qual foi o resultado, irmãos, da intervenção de Deus para impedir esse fascismo de Babel? Ele confundiu os idiomas e espalhou pela face da terra. Gênesis 11, versos 8 e 9. Ao confundir os idiomas de cada grupo, o Senhor dividiu aqueles seres humanos, dividiu pelo idioma, e eles se localizaram, então, de maneira diferente na face da terra. Espalhou-se pela face da terra. Mas veja, irmãos, essa questão da unidade, de buscar a unidade, de buscar a uniformidade de pensamento, é muito perigosa. Foi perigosa ao longo da história e ainda é perigosa hoje. Quantos acham que devem orientar o pensamento das pessoas e todos devem pensar de maneira igual, todos devem agir de maneira igual? Veja, por favor, comigo o texto da senhora White, que está na lição da Escola Sabatina, na página 58. É o texto do livro Patriarcas e Profetas, da página 93. Lá diz assim: os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho se tornou o memorial da sua loucura. Agora preste atenção. No entanto, as pessoas estão prosseguindo continuamente no mesmo caminho, confiando em si mesmas e rejeitando a lei de Deus. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu, o mesmo que governou Caim quando apresentou a sua oferta. A construção de Babel expressava o orgulho da raça humana, a prepotência da raça humana de querer se colocar no reino de Deus. E dessa maneira, de querer se colocar no lugar de Deus. E dessa maneira, irmãos, seres humanos estavam pretendendo dominar outros seres humanos, dominar de maneira absoluta outros seres humanos, dominar o pensamento de outros seres humanos, o modo de falar, como diz a Bíblia. E o modo de falar significava o pensamento de cada um, porque o que fala a boca está o coração. E é aí, então, irmãos, que nós devemos cuidar. É aí que nós devemos ver o exemplo que foi dado, que foi registrado na Bíblia através do evento da Torre de Babel. Não querer se colocar no lugar de Deus. Não querer impor às pessoas o pensamento. Não entender que o pensamento é maior, é mais importante do que o bem-estar das pessoas, do que a dignidade da pessoa humana. Deus abençoe cada um de nós e que a gente possa aprender com o evento da Torre de Babel, a sermos fiéis, a sermos humildes diante de Deus e, especialmente, a sermos tolerantes com as diferenças dos seres humanos, as diferenças que se apresentam a cada dia diante de nós.